quem quiser. Hoje eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma revisão rapidinho das leis de Newton, partindo do princípio que vocês, semana passada, fizeram as atividades que eu sugeri, tá? E vou tentar fazer algum exercício e eu espero que dê tempo. Ai, gente, meu PowerPoint fugiu aqui. Espera só um minutinho, povo. A minha aula sumiu. Rapidinho. Vamos ver se vai compartilhar. Joinha. Aí, se vocês fizerem uma perguntinha no chat, eu tô aqui para eu consigo ver, tá? Pode fazer. Ou se quiser me interromper com áudio, não precisa ficar com vergonha não, gente. Pode falar, tá? Fazer uma revisão rápida, tá? Nós começamos agora a parte de dinâmica. Nós temos duas divisões na física, na mecânica, a parte dinâmica e a parte de cinemática. A cinemática, ela estuda os fenômenos sem se preocupar com o que está causando esse fenômeno. Já a parte da dinâmica, ela estuda as causas de seus movimentos e os seus efeitos, né? O que fez aquele movimento? Ah, se você empurra um objeto pesado, o que acontece com ele? Ele se move. Mas por que ele se move? A dinâmica se preocupa o que fez esse objeto se mover, ou o que tornou tão difícil que esse objeto, o movimento dele, né? Essa observação do movimento dos corpos, ela busca relacionar a sua consequência. O que acontece quando o corpo se move? Qual a consequência disso, né? E esse estudo, ele é antigo, vai desde Aristóteles, né, antes de Cristo, passa por Galileu Galilei, depois vem Isaac Newton, né, que escreveu os princípios da dinâmica, e, e depois, mais, né, em 1900, vem o Albert Einstein. Mas o estudo do movimento é um estudo antigo, né? E eles sempre tentam melhorar alguma coisa. Vamos falar sobre... fazer uma revisão rápida, né? Porque senão não dá tempo de a gente fazer exercício. Força. Quando fala em força, o que você pensa? Força é intuitivo na nossa vida, né? Quando é uma palavra cotidiana. Então, quando fala em força, você pensa logo em quê? Em puxão, em forçar alguma coisa, né? É uma palavra que lembra puxão, empurrão, é esse raciocínio que a gente tem. Mas, na verdade, o conceito de força, ele está além disso, né? Além de puxar e empurrar. Então, a força, ela é o quê? É um agente causador de alterações no estado de repouso ou de movimento de um corpo. Essa força, ela pode ser de contato ou de campo. Ah, mas o que significa isso? Eu vou falar. Por exemplo, contato, né? A própria palavra diz, contato, tem que ter contato. Então, quando aqui as pessoas estão com um cabo de guerra aqui, para puxar a corda, tem que ter contato com a corda para puxar. Quando eu penduro um bloquinho aqui na mola, né, para puxar, tem que ter contato, né? Mas, quando a pessoa levanta o peso, isso aqui, na verdade, quando aparecer para vocês a força, é
pode ser uma força ou várias forças atuando. Pode ser uma associação, né, de várias forças. Aqui, quando puxa a guia do cachorro para ele ir do lado que você quiser. Quando ocorre uma colisão, né, e o carro amassa ou quebra alguma coisa, isso está relacionado a uma força que aconteceu ali, uma força de interação. E também eu posso ter as forças que não são de contato. As forças que não são de contato são chamadas de forças de campo. São as forças que atuam à distância, dispensando o contato. Por exemplo, esse aqui é a força magnética. Isso aqui é um fluido magnético, tá? É o ferro fluido que a gente fala. Não sei se vocês já viram. Quando você aproxima o ímã, ele se comporta desse jeito aqui. Tem também a força gravitacional, que é a interação entre corpos, né? Então, quando você solta um objeto, ele cai. Ele cai por causa de quê? Por causa da atração gravitacional. Essa atração, ela é uma interação de campo, ela não é uma interação de contato, né? Então, é interessante vocês lembrarem disso, saber classificar as forças, se é de contato ou de campo, e explicar o que está acontecendo. Por exemplo, quando você amassa uma latinha, ali a latinha sofreu uma força, mas você também fez uma força. Ali é uma força de quê? De contato. Tem também a força nuclear, né, que é a força que ocorre no núcleo dos átomos. Nós temos também a força nuclear fraca, a força nuclear forte, como eu falei para vocês, a força da gravidade e o eletromagnetismo. Força nuclear e eletromagnetismo vocês estudam no terceiro ano, tá? Aqui nós temos também um dinamômetro. O que é um dinamômetro? Porque vai aparecer essa palavra para vocês. O dinamômetro parece uma balança de peixe que eles falam, né? Mas o dinamômetro ele não mede massa, ele mede força, tá? Então, quando você pendura alguma coisa, você vai descobrir a força. É um objeto, aqui dentro tem uma molinha, né? E ela tem uma suporta determinada força. Então, quando você pendura algo ou puxa, ela vai te dar a força que está fazendo, tá? É igual uma balança de mola, balança de peixe, que eles falam. E força resultante é outro conceito que vocês têm que saber. O que é força resultante, gente? É a soma vetorial de todas as forças. Força é uma grandeza vetorial, ou seja, ela tem módulo, direção e sentido. O que é o módulo? O módulo é o valor numérico dela, a intensidade. Direção é o quê? Se ela é horizontal, se ela é inclinada. E sentido é para onde que aponta a setinha. Então, força é uma grandeza vetorial e ela tem essas três características. E o que é força resultante? A força resultante, vocês estão vendo que aqui eu tenho três forças, três vetores? O nome dessa setinha aqui é vetor. O que são três vetores? Esses três vetores, quando eu somo esses três, ele vai me dar 1. Só que em vetores, eu não somo do jeito que eu quero. Sempre tem os métodos, né? Como eu passei para vocês naquele vídeo que eu gravei sobre vetores. Tem que obedecer aqueles métodos, né? Então, eu posso ter aqui também, ó, eu tenho um corpo aqui, eu tenho força chegando no corpo, estão vendo que as setinhas, elas estão apontando em sentidos diferentes? Esses sentidos, né,
Quando eu calculo a força resultante, um vai somar e o outro subtrair. Então, força resultante, isso é uma soma vetorial, né? Vetores, é a soma de todas as forças envolvidas. Eu vou substituir todas essas forças por uma única força chamada de força resultante. À medida que nós formos fazendo os exercícios, nós vamos falando mais sobre isso, eu acho que facilita para vocês, né? Então, uma coisa que tem que lembrar, toda vez que falar força resultante, é a soma vetorial de todas as forças. Porque normalmente no corpo não tem só uma força envolvida, tem várias forças. As leis de Newton, né? Nós vamos estudar as leis de Newton, elas foram escritas nesse livro que chama Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, foi escrito por Isaac Newton, apresentado, né? Em 1687, né? Aí são conhecidas como leis da dinâmica. Aí tem a primeira lei de Newton, que é chamada de lei da inércia, a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. É importantíssimo saber distinguir uma da outra, saber as definições de cada uma. Então, antes de começarmos, vamos falar de inércia. O que é inércia, gente? A inércia é uma característica própria da matéria. É a tendência que os corpos têm de conservar sua velocidade vetorial. Ou seja, consiste na tendência natural que os corpos possuem em manter sua velocidade constante, né? Ou seu estado de equilíbrio, seu estado de repouso, ou movimento retilíneo uniforme. Vocês já devem ter feito no ensino no 9º ano aquele experimento que tem um copo, aí você coloca um papel com a moeda em cima. Quando você puxa o papel, a moeda acontece o que com a moeda? Ela não vai junto com o papel, ela cai no copo. Aí aqui eu coloquei uma tirinha do Cebolinha para vocês, né? Que ele puxa a toalha da mesa e olha aqui, ó, nenhum prato quebrado, né? O Cebolinha não fala o R. Ou seja, é o mesmo caso da moeda. A inércia, gente, é uma propriedade relacionada à massa. Pensa o seguinte, pensa em dois carros. Um carro pequeno de passeio, né, que eles falam, e um caminhão carregado. Os dois estão à mesma velocidade. Quando vê um obstáculo, pisa no freio. Quem vai ter maior facilidade de parar? O carro de menor massa ou o carro de maior massa? Pensa um pouquinho. Então, quem vai parar primeiro é o carro que tem menor massa, né? Porque a massa está relacionada à inércia dele. Então, a massa é a quantidade de inércia de um corpo. Se ele tem muita massa, tem muita inércia, a gente fala. Pouca massa, pouca inércia. Então, é mais fácil parar um carro de menor massa do que um carro com muita massa. Então, a primeira lei de Newton, ela fala justamente sobre isso, sobre a lei da inércia. É quando os corpos estão em equilíbrio, né? Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas a ele. Esse aqui é o enunciado da primeira lei de Newton. Ou seja, o corpo está lá no seu estado, né? Ou ele está em movimento ou ele está em repouso, é o estado que ele está. Então, o que é a lei de inércia? É quando o corpo continua no estado em que ele está. Se ele estiver em movimento, ele vai continuar em movimento. Se ele estiver em repouso, ele vai continuar em repouso. Tanto movimento quanto em repouso, ele só vai sair do seu estado se alguma força, né, externa tentar fazer essa modificação. Aí eu vou dar uns exemplos aqui, né? Por exemplo,
Conhece essa tirinha aqui do Garfield? O John, né? Daqui é o John, é um personagem, né, que aparece muitas tirinhas em física. Você é preguiçoso. Ele não. Estou conduzindo um experimento científico. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Aí ele fala preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Aí vem corpos em repouso tende a permanecer em repouso. Se não houver nada que possa tirá-lo desse estágio, desse estado, ou seja, alguma interação com qualquer outro corpo, ele vai permanecer o quê? Em repouso. Agora, aqui ele fala, não mandei você se movimentar um pouco hoje? Aí ele falou o quê? Obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Porque quando o movimento é uniforme, não podemos senti-lo ou distingui-lo do estado de repouso. Quando fala que o movimento é uniforme, a velocidade é o quê? Constante. Nesse caso aqui, ele fala a velocidade da Terra é constante. Então, você não consegue sentir essa velocidade, né? Você está rodando junto com ela. Um outro exemplo é esse aqui, né? Tem um garoto dentro do carrinho e um cachorro vai puxar esse carrinho. Ele está o quê? Em repouso. Quando o cachorro puxa, ele vai o quê? Para trás. Porque o corpo dele quer permanecer no seu estado de repouso, ele não quer se movimentar, né? Aqui, se você pensar a velocidade dele em relação à Terra, é zero. Então, ele quer manter essa velocidade em relação à Terra como zero. Então, uma força externa que fez tirar ele do seu estado inicial. Por isso que ele é jogado para trás, né? Quem anda de ônibus é a mesma coisa. Tá lá o ônibus, tá parado lá esperando o ônibus sair. Se o motorista inicia o movimento rápido, o que acontece? Você tende a cair se você não tiver seguro, né? É o mesmo exemplo aqui do garoto, acontece a mesma coisa. O outro, quando quem anda de bicicleta deve passar por isso. Se você está muito rápido, de repente você aperta o freio, o que acontece com o seu corpo? Ele tende a ser arremessado. Por quê? O corpo não estava em movimento, ele tende a continuar esse movimento. Por isso que chama a primeira lei de Newton. O corpo tende a manter o estado em que ele estava. Qual o estado aqui? No caso aqui, a pessoa a cavalo. Se o cavalo para bruscamente, a pessoa é arremessada para frente. Então, ela estava em movimento e tende a continuar em movimento. Outra aplicação importante da primeira lei de Newton é o caso do uso do cinto de segurança, né? Em um acidente, o cinto de segurança reduz o risco de lesões entre 50% e 80%. Por quê? Ah, mas eu tenho uma história de que a pessoa só sobreviveu a um acidente porque estava sem cinto. Isso aí é a minoria. Então, use o cinto de segurança, é para garantir. E o cinto de segurança, ele faz o quê? Ele tende a manter o seu corpo no banco, preso ao banco. Então, se o carro freia bruscamente, o seu corpo tende a o quê? A ser projetado para frente. Por isso, né, que é interessante você manter aqui o movimento, tá? Isso é muito importante, muito cuidado. Aqui, o airbag é a mesma coisa, né? Ele que é outro dispositivo de segurança. Os carros hoje que saem de fábrica, eles já têm que sair com airbag obrigatório, é um item de segurança obrigatório agora no país. Outros itens de segurança obrigatório, por exemplo, é o capacete para o motoqueiro, é um item obrigatório.
Aqui uma outra tirinha também para demonstrar isso, né? Eles estão no carro, sem cinto de segurança. Aí alguém pergunta para que serve essa alavanca, né? Que é o freio de mão. Quando ele apertou, o carro parou bruscamente e eles foram projetados para frente, né? Alguma pergunta, gente? Um comentário? Outro que vocês talvez já acharem interessante, não tem quando os pilotos de moto solta a moto e depois consegue pegar de novo, né? Em pleno ar, é por causa da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Quando ele solta, ele estava o quê? Ele estava na mesma velocidade da moto. Com o passar do. Aí ele solta e ele continua em movimento. Ele só não pode demorar muito, né? Porque senão ele acaba perdendo. Mas durante um tempo ele consegue novamente voltar para a moto no ar. Porque ele manteve o movimento que ele estava. Ele estava numa certa velocidade, ele continuou nessa velocidade. Agora vamos falar da segunda lei de Newton, que é chamado princípio fundamental da dinâmica. Basicamente, ele diz o seguinte: se você aplica uma força a um determinado corpo, ele faz o quê? Ele entra em movimento com uma determinada aceleração. Tá? A segunda lei de Newton é conhecida como força é igual a massa vezes aceleração. Aqui, força pode ser só uma força F ou força resultante, a massa do corpo e a aceleração adquirida pelo corpo. A força vai ser dada em newtons, né, que é no sistema internacional. A massa sempre em quilograma. Se tiver em grama, vocês têm que converter para grama. E a aceleração em metros por segundo ao quadrado, como vocês já conhecem. Aqui eu coloquei um exemplo, né? Se eu tenho uma força de 2 newton e aplico em uma massa de 1 kg, eu vou ter uma aceleração de 2 metros por segundo. Vem aqui, ó, e substitui, ó, o valor da força, o valor da massa e acho a aceleração. Se eu aplico essa mesma força a uma massa maior, o que vai acontecer? A aceleração vai diminuir, né? Vai ser mais devagar. Então, se eu mantenho a força e diminuo mais ainda a massa, eu vou ter o quê? Uma aceleração maior, ou seja, uma velocidade maior. Pensa num exemplo prático em casa. Sua mãe lá, ou sua avó, sua tia, pediu para você mudar o guarda-roupa de lugar. Aí você vai empurrar o guarda-roupa. A força que você consegue fazer tem um limite, né? Você tem um limite. O que vai ser mais fácil? Se ele estiver cheio ou se ele estiver vazio, né? Então, se ele estiver vazio, a massa vai ser menor. Então, você consegue empurrá-lo com maior facilidade. Se ele estiver cheio, né? A massa é maior, então você vai empurrá-lo com uma velocidade menor, né? Então, vocês têm que aprender a relacionar. Aqui, ó, a força é diretamente proporcional à massa. Se você aumenta a massa e mantém a força, consequentemente, a aceleração vai ser menor, né? Daqui eu não vou falar sobre aqui. Aqui está relacionada às grandezas, aos vetores, para vocês uma noção rápida, né? Força resultante. Se a força resultante aqui, ó, horizontal e para a direita, a aceleração vai ser o quê? Horizontal e para a direita. Nesse caso aqui, a força resultante vai ser igual a F. Nesse aqui, eu tenho duas forças aplicadas, a força F1 e a força F2. F1 aponta para a direita e F2 aponta para a esquerda. As duas forças são horizontais, porém F1 é maior que F2.
Como que eu acho a força resultante? Eu faço F1 menos F2. Então, a minha força resultante vai ser F1 menos F2. Nesse caso aqui, as duas forças são verticais. Uma está apontando para cima e outra para baixo. Novamente, eu tenho que primeiro achar a força resultante, que vai ser o quê? F1 menos F2. Né? Esse outro exemplo aqui eu tenho uma força F1 para a direita e duas forças para a esquerda, F2 e F3. Né? Como que eu acho a força resultante? Para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Então, F1 menos F2 menos F3. Essa vai ser minha força resultante. Esse outro caso aqui, que deixa os alunos de cabelo em pé, né? A força resultante é o quê? Eu passo uma linha imaginária paralela a F1, uma paralela a F2, né? Porque eles estão perpendiculares. Perpendicular é quando duas retas fazem um ângulo de 90 graus entre si. Aí aqui é a minha força resultante. Como que eu calculo essa força resultante? Eu aplico o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Porque pensa o seguinte, se você pegar esse F1 e projetar ele para cá, o que é possível, você acaba tendo um triângulo retângulo. Então, você pode usar o teorema de Pitágoras sem problema. Vetor, gente, o vetor é uma entidade matemática, ele não é da física. É uma ferramenta da matemática que a física utiliza. Por isso, né, pode aplicar todas as ferramentas matemáticas. Somar, subtrair, multiplicar, dividir. Nós não vamos estudar isso tudo, nós vamos usar os conceitos básicos. Mas as grandezas vetoriais, elas obedecem a diversas operações. Quem for fazer engenharia vai aprender mais detalhe dessas informações. Engenharia, matemática, física, química, né? Qualquer matéria da área de exatas. Aqui eu já falei para vocês, né? Se você tem várias forças aplicadas em um corpo, a soma vetorial de todas essas forças vai ser chamada de força resultante. E vem a terceira lei de Newton. Gente, ninguém tem nenhuma pergunta, não? Está com silêncio, ninguém fala nada. Parece que eu estou falando sozinha. A terceira lei é a lei da ação e reação, né? Toda ação gera uma reação, mas tem uns detalhes muito importantes que vocês têm que lembrar, né, em relação à terceira lei, tá? Estão associados a uma única interação, ou seja, corresponde às forças trocadas entre apenas dois corpos. Detalhes: tem sempre a mesma natureza. O que é isso? Ambas são de contato ou ambas são de campo, né? É indiferente atribuir a ação a uma das forças e reação a outra. O que é isso? O que significa isso? Se você calcula a força de ação, automaticamente você está calculando a força de reação. Por quê? Elas têm mesma direção, mesma intensidade, ou seja, mesmo valor, e sentidos opostos. Aqui, ó, esse quarto item aqui é que os alunos se embolam. Elas sempre são aplicadas em corpos diferentes. Um par ação e reação nunca é aplicado no mesmo corpo, né? Ou seja, a força nunca aparece sozinha, ela sempre aparece aos pares. Por isso, uma é chamada de ação e a outra de reação. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Quando o corpo A exerce uma força sobre o corpo B
reage sobre o corpo A, exercendo nele uma força de mesmo modo, mesma direção e sentido contrário. Então, aqui, ó, é mais ou menos o seguinte: se a pessoa chuta a bola chuta a pessoa. Quando você leva uma bolada no rosto, a bola também recebe a mesma força. A diferença, né, é que a bola não sente dor. Aí, né, algumas perguntas que eu coloquei aqui. As forças de ação e reação podem ser equilibradas? Elas são aplicadas em corpos distintos. É uma das regras. Por isso, elas não se anulam, tá? Isso é pegadinha de questão. A terceira lei de Newton, as forças não se anulam. Então, quando fala que elas se equilibram, significa uma anular a outra. Não é verdade. Aqui, os efeitos produzidos pela ação e reação são os mesmos? Não. Por quê? Dependerá da resistência mecânica do corpo. Exemplo, se você der um soco na parede, a força que você fizer na parede é a mesma força que a parede vai fazer na sua mão. Qual é a diferença? Sua mão vai machucar e a parede não. Por quê? A parede tem uma resistência mecânica maior. Ela tem uma massa maior, né? Mas a força aplicada para ação e reação continua sendo o mesmo, né? Aí aqui ele deu um exemplo assim, ó, a carada foi tão intensa quando o soco, ou seja, aqui é um para ação e reação, não é? A força, ação e reação tem sempre o mesmo valor. Então, se você chuta uma pedra, se o seu pé chuta a pedra chuta o seu pé. A regra é essa, tá? E aqui o indivíduo B reagiu sobre o A? Sim, existe um par aqui, ação e reação, tá? Outro exemplo que aparece é em relação a armas, né? Armas de fogo, que eles chamam coice da arma. Quando você atira, as pessoas normalmente mantêm firme, né? Quando passa clube de tiro ou policiais, alguma coisa, você pode observar que eles sempre apoiam a arma. Então, quando o projétil é jogado para frente, a arma é o quê? É jogada para trás. É um par ação e reação. Aí aqui tem um exemplo de o que acontece se a pessoa usar um patins, né? Se ela estiver no patins quando ela tira, o que vai acontecer? O indivíduo vai ser acelerado para trás. Quando você caminha, você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. Isso é um par ação e reação. Então, por que você consegue andar? Porque existe atrito entre seu pé e o chão, né? Então, você empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. Aqui, ó, o movimento da raquete. Tá aqui o movimento da raquete, né? Uma raquete de tênis e a bola. O que acontece quando a raquete bate na bola? Eu tenho a força que a raquete exerce sobre a bola e eu tenho a força que a bola exerce na raquete. Eu tenho um par ação e reação, tá? Mesmo módulo, mesma direção, direção quer dizer horizontal e sentidos, o quê? Opostos. Quem quiser, esse aqui é o exercício resolvido do livro, tá? Que eu peguei a figurinha lá. Quem quiser olhar no livro, na página... peraí, que eu até deixei aberto aqui. 123. Página 123, vocês acompanharam. Outro movimento que de vez em quando aparece é em relação a quem vai fazer, quem rema, né? Remador. Então,
Está aqui o sentido do movimento. O que acontece com o remo? Quando o remo empurra a água para trás e o barco vai para onde? Para frente. Então, eu tenho o par, ação e reação. Eu tenho o par onde o remo empurra a água para trás e aqui a água empurra o remo para frente, que vai fazer, no caso, o barco se movimentar. Outro exemplo é a bexiga. Já testaram a bola de encher ou bexiga, né? Depende da região. Quando você enche uma bola e solta, ela não sai se movimentando? É porque ali ocorre o par ação e reação. Tem a força que a bexiga exerce no ar e tem a força que o ar exerce na bexiga, né? Tem o ar que sai, né? E a bexiga se movimenta no sentido contrário. É um par ação e reação também. Outro par ação e reação é o parecido com o do remo, né? Que é a hélice de um barco, né? Que é um par ação e reação. A hélice joga a água para frente e a água joga a hélice para o outro lado, e faz o barco se movimentar. Também é um par ação e reação. E outra aqui é essa tirinha também é famosa, que é a Mônica batendo no Cebolinha, né, com o coelho. O que ocorre? É um par ação e reação. O Cebolinha, ele fica machucado, mas o coelho também ele sofre a mesma força que o Cebolinha sofreu. Outro aqui é o foguete, né? Quando o lançamento de foguetes. Também é um par ação e reação. Aquela propulsão, aquele fogo que vocês veem, é aquilo que faz com que o foguete suba, né? É um par ação e reação. Tá alguma pergunta até agora? Não? Tem, gente? Pode perguntar. Pelo menos no chat, tá tudo bem até agora? Alguém quer colocar alguma coisa? Então tá bom. Então agora eu vou fazer um exercício resolvido. Deixa eu só aumentar aqui o. Vou compartilhar. Ah, gente, eu esqueci. Vamos fazer a chamada antes de eu começar o exercício aqui. Por favor, tá? Respondam aí a chamada. A senha é Newton, tudo em letra minúscula. Deixa eu confirmar aqui. Isso, igual eu coloquei aqui, ó. Senha é Newton. Responda aí rapidinho e me fala, me dá um ok se posso continuar. Posso, ó, quando terminarem, me dá um ok aí no chat, por favor, para a gente continuar.
Posso continuar? Apareceu outra tela aí para vocês? Esse aqui é um exercício. Eu vou tentar aqui, gente. Eu estou acostumando com esse negócio aqui. Então, repara a letra não. Estou apanhando ainda. Esse aqui tentando um quadro digital aqui para vocês, né? É o exercício da página 116, né? É um exercício resolvido, porque um aluno pediu para eu fazer, só que eu não sei se a pessoa está aqui. Deixa eu ver. Ela está aqui, que eu não conferi. Não, não tá, mas tudo bem. Eu gostaria que vocês colocassem aí no chat para mim também o nome não precisa colocar o nome porque eu já tenho, né? Coloca a sua turma fazendo um favor. Então, esse exercício aqui é um exercício onde eu tenho um carrinho e eu tenho duas forças aplicadas nesse carrinho. A força FA e a força FB. Ah, e aqui eu coloquei F1 e F2. Deixa eu desmanchar, né? A força FA mede 3 newtons e a força FB mede 4 newtons. Ele falou o seguinte, aqui as duas, elas estão o quê? Horizontais, FB tem o sentido para a direita e FA tem o sentido para a esquerda. Uma coisa importante no estudo das forças, nós sempre vamos considerar como sendo um ponto material. Por isso que tem esse pontinho aqui, ó. Vocês estão vendo que a força está um pontinho? Você considera, mesmo que tenha um carro sei lá, que ele tenha 50 metros, você vai considerar ele apenas como um ponto, tá? Aí aqui eu tenho o carrinho, tem FB e FA. Ele quer que você calcule a força resultante. Como que eu calculo a força resultante? Eu tenho aqui, meus vetores estão mesma direção, os dois são horizontais, só com sentidos opostos, então isso facilita. Como que eu calculo? Sempre a força resultante vai ser o quê? FB mais FA. Aí que vem os detalhes. Aqui são vetores. Quando você usa a notação vetorial, ou seja, a setinha em cima da letra, você vai usar a soma. Agora eu quero transformar isso no escalar, ou seja, ele vai deixar de ser vetor para eu calcular o valor numérico. Como que eu faço isso? Eu tiro o vetor, escrevo a mesma coisa sem o vetor. FB está apontando para onde? Para a direita. Então, ele vai ser o quê? Positivo. FA está apontando para onde? Para a esquerda. Então, vai ser menos FA. Ou seja, vocês vão usar aquela reta numérica. Para cá, positivo, para cá, negativo. Para cima, positivo, para baixo, negativo, tá? Aí eu vou substituir. Nossa, minha letra hoje está pior do que já é. FB vale quanto? FB vale 4 newton. Ah, não. Doideira. Né? FB vale 4. Menos. Quanto que vale FA? 3. Então, aqui, a minha força resultante vai ser o quê? 4 menos 3 dá 1 newton. Aí, vem um detalhe importante. Se você tiver que desenhar a força resultante ali, como que você vai desenhar a força resultante? Assim, ó. A minha força resultante aqui, ela vai ser o quê? Horizontal e para direita, tá? Que é o quê? Que é o resultado dessas duas forças ali. Na letra B, o que que ele pede na letra B? Na letra B, ele
colocar aqui a letra B. Na letra B, o que acontece aqui na letra B? Na letra B, ele tem as mesmas forças, só que ele aplicou as duas forças para a direita. Então, como que vai ser a força resultante aqui? Novamente, você vai ter a mesma coisa. Força resultante vai ser a soma vetorial de todas as forças. FA mais FB. Agora ela vai deixar de ser escalar, vai deixar de ser vetorial e vai passar a ser um escalar. Então, eu quero saber só o valor numérico dela. Então, eu tiro a setinha. FA aponta para a direita? É positivo. FB também está apontando para a direita? Então, também é positivo. Então, minha força resultante vai ser o quê? FA vale quanto? 3 newtons. E FB? 4. Então, a minha força resultante vai ser o quê? 3 mais 4 dá quanto, gente? 7, né? Então, a minha força resultante vai ser de 7 newtons, né? Então, se você fosse desenhar, você desenharia uma força resultante também para a direita, tá? Deixa eu ver aqui o chat, desculpa, gente, sair aqui. Alguma pergunta aí no chat? Ou alguém quer fazer um comentário? Aí, vamos na letra C. Deixa eu copiar aqui a letra C. Na letra C, vocês estão vendo aqui, eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Como que eu faço? Eu venho aqui, ó, faço uma linhazinha paralela FB, uma linha... Ih, gente, desculpa aí. Tô boa. Uma linha paralela. Deixa eu manchar isso aqui e tentar fazer de novo. Aqui, ó, você faz uma linha, um pontilhado paralela FB, um pontilhado paralela FA, e depois você faz o quê? Ah, ficou meio torto, faz de conta que tá perfeito, gente, igual no livro. Essa daqui vai ser a minha força resultante. Poxa, mas como que eu calculo a força resultante nisso aqui? Vetor tem uma característica interessante que você pode mudar ele de lugar, se você não mudar a direção e o sentido, e nem o tamanho, ele continua sendo o mesmo vetor. Então, se você pegar esse FA e colocar aqui, ou FB e colocar aqui, você vai ter alguma coisa assim, né? Vamos falar FA. Desenhar mais ou menos, tá? Porque vocês sabem que eu desenho. Aqui eu tenho a minha força resultante e aqui eu vou ter o quê? FB. Só que eles vão ter um ângulo de 90 graus. Aqui, ó. Então, isso aqui eu uso o teorema de Pitágoras, onde a força resultante é minha hipotenusa, FA é um cateto, mais FB, o outro cateto. Então, eu venho aqui e substituo. FA vale 3 newtons, a resultante ao quadrado é igual a FA 3 ao quadrado mais FB 4 elevado ao quadrado, aí você continua. 3 ao quadrado, 9.
4 ao quadrado. Ó, gente, não é 4 vezes 2 não, hein? É 4 vezes 4. 16. 16 mais 9 dá quanto? 25. E aí, eu quero continuar a minha divisão. Deixa eu voltar aqui, que eu deixei o chat sem ver, né? Perdão. Volta aqui a minha divisão. O que eu tenho? Eu tenho que força resultante ao quadrado é igual a 25. Como que eu tiro esse quadrado aqui? Força resultante, faço a raiz quadrada de 25. Força resultante vai ser, qual a raiz quadrada de 25? 5. Na verdade, a raiz quadrada é mais ou menos 5, mas nós estamos falando de comprimento de um vetor, né? Então, vai ser o quê? 5, fazer um 5 mais bonitinho. Então, vai ser o meu valor positivo. Então, eu tenho aqui um vetor resultante de 5 newtons. E aí, perguntas? Tudo ok? Ou vocês não tinham dúvida nessa questão? Coloca aí para mim, por favor. Primeiro ano, responde alguma coisa aí no chat para mim. Se tinham dúvida na questão, se não tinha. Agora vocês querem que eu faça a número 2 dessa página ou querem que eu faça, cadê? A da página 122. São parecidas, né? Ah, joia. Porque também já tá... Ih, tá na hora da gente encerrar. Vou fazer o 122. Deixa eu pegar aqui. Eu vou ler aqui, deixa eu pegar uma página nova aqui. Fazer o número 6 da página 129, tá? Perdão, da página 122. O 6, ele fala o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, tá? Ele fala assim, ó, um vagonete de massa 120 quilos. Vocês sabem o que é um vagonete, gente? O vagonete é como se fosse um pequeno trenzinho aberto. Lembra daqueles desenhos onde eles sobem numa plataforma que tem um... Eu não sei o nome daquilo, que eles ficam mexendo, que faz andar. É um troller que eles falam, né? É um troller. Então, ele tem massa 100 quilos, tá? Ele está em repouso sobre os trilhos horizontais. Então, se ele está em repouso, a velocidade inicial é o quê? 0, vou falar que é metros por segundo. A partir de um determinado instante, a resultante das forças passa a agir sobre ele. Ele chamou de R, eu vou chamar de FR, tá? Então, é como se eu tivesse aqui os trilhos. Vou desenhar uma caixinha, tá? Faz de quanto tá aqui. Passa a agir sobre ele na direção paralela aos trilhos e para a direita. Paralela aos trilhos e para a direita. Então, tá aqui a minha força resultante. Tá? E essa força aqui tem um valor de 50 newtons. Considere que a ação de R, ou seja, da força resultante, ocorreu durante 20 segundos. Então, ela vai demorar durante 20 segundos. Despreze os possíveis atritos e determine. Letra A aceleração em que o vagonete adquire. Ó, ele mandou desprezar o atrito. O que significa desprezar o atrito? É que nós vamos ver mais adiante que quando tiver força de atrito, quando tiver atrito, né, é uma outra força que vai ser incluída aqui. Então, no momento, eu tenho um vagonete que está sendo puxado por uma força R,
paralela aos trilhos e para a direita, no valor de 50 newtons, né? E ela foi puxada durante um tempo de 20 segundos e a massa desse vagonete é de 100 quilogramas. Na letra A, ele pede para calcular a aceleração desse vagonete. Aí você vê assim, poxa, mas como que eu calculo a aceleração? Você usa as leis lá do movimento uniformemente variado? Não, você vai usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quando eu monto a equação, eu uso o vetor. Quando eu vou substituir, eu tiro o vetor, tá? Então, força resultante vai ser massa vezes aceleração. Qual o valor da força resultante? Ele me deu, que é 50. Qual o valor da massa? Também me deu, que é 100. E aí eu quero saber o valor de A. O 100 está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então, 50 dividido por 100, quanto que vai valer A? Cortei um zero com zero, 5 dividido por 10. Toda vez que divide por 10, 100 mil, você anda com a vírgula da direita para a esquerda, a quantidade zero. Então, vai ser o quê? 0,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Então, resolvi a letra A. Aí, aqui, eu tenho a letra B. Alguém tem uma dúvida na letra A, gente? Na letra B, vou esperar um pouquinho. Sem dúvidas? Então, vou continuar, porque já passou um pouco do nosso horário, né? Alguém tem aula agora? Não? A velocidade do vagonete, 20 segundos após... Beleza, Laila. Após a ação da força resultante ter iniciado. Então, ele quer saber, ó, a velocidade dele 20 segundos após ter iniciado. Então, vamos lá. Na letra B, ele quer saber a velocidade quando t for igual a 20 segundos. Aí sim, o que você usa? Você vai usar isso aqui, ó, velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Ele quer saber a velocidade inicial. Zero, porque ele partiu do repouso. A aceleração, você achou que é 0,5 e o tempo é 20 segundos. 0,5 vezes 20 dá quanto? 10, o quê? Metros por segundo. E a velocidade aqui é para onde? Para direita. Tá? Vamos agora à letra C. A letra C, o que ocorre com a velocidade do vagonete após 20 segundos, se considerarmos que, a partir desse instante, a força deixa de agir? Hein? Deixa eu ler de novo. O que acontece? O que ocorre com a velocidade do vagonete após 20 segundos, se considerarmos que, a partir desse instante, R deixa de agir sobre ele? O que vocês acham? Pensa o seguinte, ele está a 10 metros por segundo. Você está puxando alguma coisa a 10 metros por segundo. De repente, você... não, vamos fazer diferente. Vamos supor que você está empurrando, que é mais fácil, né? Você está empurrando, está ensinando alguém a andar de bicicleta, você está empurrando, você está empurrando. De repente, você para de empurrar. Então, se ele estava a uma velocidade de 10 metros por segundo e você parou de aplicar força, que velocidade que ele vai continuar ali?
a velocidade que ele estava, gente, que é 10 metros por segundo. Só que aí tem um detalhe, né? Se você parou de empurrar, você não tem mais a força. Consequentemente, você não tem mais aceleração. Aí ele vai ficar com a velocidade constante de 10 metros por segundo, tá? Porque ele fala assim, aí, continua constante, isso aí. Ele vai continuar constante. Se você, porque ele fala assim, ó, o que ocorre com a velocidade após 20 segundos se você considerar a partir desse instante que a força resultante deixa de agir sobre ele. Se a força vai deixar de agir sobre ele, então você não vai estar continuando empurrando, porque quando você empurra, você acaba tendo uma variação da velocidade, consequentemente uma aceleração. A aceleração é o quê? Nesse caso, é um aumento da velocidade a cada instante. Se você para de empurrar, você tira essa aceleração. Ele não vai ficar mudando a velocidade, ele vai permanecer na velocidade que ele estava, que é de 10 metros por segundo. Tá? Então, nesse caso, F é igual a zero, é como se fosse aqui, ó. Você, da partida aqui, ele não estava com a velocidade de 10 metros por segundo, então ele vai continuar com essa velocidade. Por quê? Porque a força resultante agora vai ser zero, né? Se não tem força resultante, a velocidade vai ser constante. Alguma pergunta? Não?